Imagine ser insultado e até agredido só porque acredita em algo diferente. Infelizmente, a intolerância religiosa continua fazendo vítimas. Para que cada um tenha a liberdade de escolher a sua fé, temos que lutar usando a maior de todas as armas: respeito. Atualmente, vários países vêm enfrentando problemas decorrentes da intolerância religiosa. Mas estes conflitos não são novidades atuais. Sabemos que são heranças do passado. Tudo isso nós herdamos de acontecimentos que ocorreram anos atrás. Um exemplo, lá no século VI, que foram as cruzadas. Um outro exemplo, um pouco mais adiante, dando um salto até o século XX, que foram as perseguições aos judeus pelos nazistas. Perseguições estas que resultaram em milhões e milhões de mortes. Dentre vários outros fatos, acontecimentos que nós ouvimos falar recentemente. Ataques terroristas em cidades maiores, menores, também em outros países. Tudo isso decorrente da divergência, da diferença entre religiões. Diferenças estas tão pequenas que não se justificam tamanhos conflitos que vêm ocorrendo. Será que é possível acabar com a intolerância religiosa? Uma das maiores guerras de envolvimento religioso que já aconteceu na história da humanidade foram as Cruzadas. As Cruzadas foram expedições militares durante a Idade Média, uma guerra de cristãos contra muçulmanos. O estopim para o início da Guerra Santa, as Cruzadas, se deu no momento em que muçulmanos dominaram Jerusalém, impedindo o acesso de cristãos à região considerada Terra Santa, onde Jesus nasceu, fez suas pregações e foi crucificado. O termo cruzadas surgiu da forma de vestimenta dos cristãos, que tinham uma cruz vermelha no peito. Ao todo, foram 9 cruzadas, com 196 anos de luta. A intolerância religiosa é um conjunto de ideologias ofensivas na sociedade que não aceitam mais de uma religião, apesar do mundo ser tão grande. As pessoas criticam tanto que a morte e a perseguição chega a ser inevitável. O exemplo disso é o Hitler. No tempo da Segunda Guerra Mundial, ele governou um partido nazista e matou vários judeus para tentar deslegitimar a eleição. A continuidade no teatro nazista, Adolf Hitler matou milhares de judeus por preconceitos religiosos e construiu verdadeiras usinas de morte ao redor da Alemanha. E, neste caso, nos fazem pensar que os judeus não tiveram seus direitos realmente reconhecidos. Por quê? Porque eles eram considerados inimigos do país. E podemos definir que não existe religião melhor ou pior do que a outra, mas existem crenças diferentes. A palavra de Deus não permite nunca que as pessoas desrespeitem as outras religiões. Está escrito, não é, no Evangelho, Jesus diz: seremos um só povo e teremos um só pastor. E de repente estamos vivendo de um tempo de intolerância, onde as pessoas são incapazes de respeitar a opção religiosa dos outros. Eu venho de uma família onde nós temos católicos, temos evangélicos e temos também uma tia querida, não é? No qual ela se denomina zeladora dos orixás. E eu chamava por ignorância mãe de santo, ela me disse que não pode, o ser humano não pode ser mãe dos santos. E nós vivemos em plena harmonia, porque na minha família prevalece o respeito. Sobre a questão da intolerância religiosa, onde de repente tomou conta da mídia e do mundo. Mas não precisa se falar na mídia, nós precisamos respeitar o outro no dia a dia. Precisamos nos alimentar de um Deus, seja qual nome ele tenha. Deus não é posse da Igreja Católica, Deus não é posse dos evangélicos, Deus não é posse de religião nenhuma. Deus é universalidade. Essa energia forte que passa por dentro de todo mundo. Afinal de contas, nós acreditamos que Ele é o Criador. Por isso, de respeitar uma pessoa pela sua religião
significa desrespeitar aquele mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu convido a vocês, não é que está me escutando, de dizer não a esse tipo de atitude que tem ferido o mundo, que tem ferido principalmente o Criador. Eu creio e reafirmo que doutrina cada um tem a sua. Agora, o respeito humano não pode nunca deixar de existir. Porque quando nós respeitamos, nós preservamos esse Deus que é Criador e gerador de todas as coisas. Então eu quero dizer para vocês, diga não a esse desrespeito por causa da religião das pessoas. Somos livres, somos filhos de Deus. E Deus nos criou de tamanha liberdade para que a gente possa fazer as nossas opções. Queria lembrar vocês, que nós não somos juízes, somos homens e mulheres limitados, que vivemos no mundo, peregrinando na penumbra da fé, achando e acreditando que o caminho que nós encontramos está sendo melhor. Então seja qual a sua religião, algo não deve faltar nunca, é amar o próximo. Quando você ama o próximo, você edifica o nome de Deus. Mesmo que esse Deus venha ter um nome que eu costumo não querer, não é? Mesmo que esse Deus possa chamar de Oxalá, de Ororum, mesmo que esse Deus pode ter outros nomes, mas o importante é que esse Deus deve ser denominado com a única característica que ele deve ter sempre: Deus é amor. Então eu queria convidar a vocês para dizer não. O respeito é a base primordial para que o amor de Deus aconteça na nossa vida. Miscigenado, tal tolerância já pode ser considerada um aspecto cultural. Devido a isso, foi criado um artigo na Constituição visando garantir a liberdade de culto e proteção contra a discriminação, porque tais direitos não seriam naturais. Atos de preconceitos e violência vêm se reproduzindo em escolas, no trabalho e na sociedade como um todo. Exemplo disso, há pouco tempo, o mundo ficou chocado com o ataque ao jornal Charlie Hebdo em Paris. Um ato contra a liberdade e uma demonstração clara de intolerância religiosa. O ato deixou 12 mortos, 11 feridos e uma revolta social. Referido ao islamista, o ataque à redação do veículo pôde gerar mais conflitos em relação aos muçulmanos que residem na Europa, visto que, infelizmente, atos de pequenos grupos extremistas fazem com que toda uma religião seja transfigurada. No Brasil, por exemplo, apenas em 2014, o Disque 100 registrou 149 denúncias de discriminação religiosa e as principais vítimas são as religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Essa problemática é fruto de uma forte influência católica na formação do Estado brasileiro, que desde o período colonial, com as missões jesuíticas, até o Império, com a forte ligação entre Estado e Igreja, sempre foi predominante no território nacional. A única convicção que devemos ter é de que o respeito à fé alheia é sagrado. Será que é possível acabar com a intolerância religiosa? Para combater esse tipo de preconceito, devemos colocar acima de qualquer ideologia, raça, crença, o respeito. Devemos respeitar e aceitar a opção dos outros. Ninguém é obrigado a seguir e crer nas mesmas coisas. Porém, mesmo porque a liberdade de expressão está garantida pela lei, do artigo 5º Constituição Federal de 1988 e o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição de 1988. Eu respeito a sua origem, eu respeito a sua cultura, eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. É notório que o preconceito tem aumentado ao longo desses anos. Ou seja, cada vez mais em relação às religiões. Os conflitos por crenças diferentes, ideologias, têm aumentado. E por mais que a gente assegurado por lei, lá na Constituição Federal, artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, pela liberdade de expressão, na prática não é assim que acontece. A gente tem visto vários acontecimentos no passado, e até mesmo agora no presente, por falta de respeito ao próximo,
em relação à aceitação de diferentes crenças e ideologias, ou seja, que leva as pessoas a cometerem tais atrocidades. E o mundo clama por paz. As pessoas já não aguentam mais. E para que se possa buscar um resultado almejado, ou seja, a paz na liberdade de expressão, devemos então se unir, toda a população se unir para praticar a respeito das diferentes religiões, ou seja, a gente precisa praticar a tolerância religiosa. Afinal, não tem nada mais poético nesse mundo do que a fé das pessoas. E aí eu disse: respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais e fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além, se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você. E deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja mais amor. Seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito.